Ministério Beit Ahavá e Escola Hineni. Seja bem-vindo a uma casa profética para o despertar da unidade do ser. Estamos desenvolvendo a consciência espiritual através da frequência do amor genuíno do Eterno. Se conecte agora mesmo em mais uma palavra de poder. Ativação profética com Miqueias Castrese. Ministério Beit Ahavá. Shalom, shalom, a você que está assistindo esse vídeo. Seja bem-vindo ao Ministério Beit Ahavá e Escola Hineni. Aqui você tem acesso a todas as mensagens de ativação profética com Miqueias Castrese. O apóstolo e profeta segue ministrando a presença do Eterno, através do ensino da Torá e dos profetas. Te convido a se inscrever no canal, selecionar o sino de notificações e também se tornar um membro do canal. Você terá acessos a conteúdos exclusivos que te elevará espiritualmente. Curta e compartilhe agora mesmo nosso canal e faça o reino do Eterno conhecido. Acesse os sites oficiais e siga nossas redes sociais também. Responda Hineni e seja Beit Ahavá. Shalom, shalom. Shalom, onde você estiver, seja bem-vindo a uma atmosfera de adoração, de revelação, seja bem-vindo a uma atmosfera da presença do Hakadosh Baruch Hu, da presença do Deus de Israel, da presença do Todo-Poderoso, aquele que é, será e sempre foi nosso Deus, que a glória, a manifestação do Pai seja sobre você, então, neste momento, e nós estamos aqui hoje, falando mais uma vez sobre consciência espiritual, e hoje vamos falar sobre Deus é luz, Ele não é trevas, Ele não é religião, olha aí na tela, Deus é luz, Ele não é trevas e Ele não é religião. Eu quero falar sobre isso com você hoje, para manifestação da glória do Deus Todo-Poderoso, e que a presença de Hashem seja sobre você hoje, eternamente seja sobre você em todo tempo, em todo modo. Já vai compartilhando e chamando mais pessoas, curta e compartilhe o vídeo, tá bom? Se inscreva no canal do YouTube, como você ouviu aí, se inscreva no canal do YouTube, se torne membro para vídeos exclusivos, e aí você vai ter acessos, né, a partir do nível 2, aí da membresia do canal, vai ter acesso a vídeos exclusivos para manifestação da glória de Hashem. Mas antes, quero lembrar, enquanto você vai curtindo, compartilhando, quero colocar um vídeo aqui para você ver junto comigo. Toda semana nós temos a possibilidade de estudar a Torá. Em um ano nós estudamos a Torá, a Brit Hadashah, completa, né? E nós temos aí cursos das Parashot, curso Parashá,
básico não, né? O normal e o curso Parashá e Yeshua Revelado no site escolainn.com.br você encontra tudo. E eu quero mostrar aqui um pouquinho o porquê estudar, né? O porquê que estudamos as Parashot. Alguém está me ligando agora? Por que estudamos as Parashot? Por que é importante a cada semana nós estarmos conectados, unidos, dentro da energia semanal da Torá, dentro da energia da palavra do Eterno, tá? Então eu quero mostrar aqui para você, quero soltar esse vídeo e enquanto eu vejo quem está me ligando aqui, quero soltar esse vídeo aqui, tá certo? Vamos lá. Escola Hineni. Curso Escola Hineni. Curso Parashá, estudando a Torá. No Monte Sinai, o Eterno nos entregou a Torá, que significa direção. Ela foi transmitida de geração em geração, sem falhar, até os dias de hoje. Toda semana, acessamos a energia semanal de cada porção, cada Parashá da Torá, e assim nossa alma é elevada diariamente. Ela é dividida em 5 partes, 5 livros, que por sua vez são divididas em porções, as Parashiot que transmitem instruções, um roteiro completo de como devemos agir neste mundo, de acordo com o próprio autor, o Criador do Universo. Ao descobrir mais da Torá, você encontrará algo que o fará olhar o mundo e as pessoas de forma diferente, e se conectará com a fonte, uma inspiração permanente para viver uma vida mais significativa. Viver Torá é viver os tempos de Yeshua HaMashiach, os tempos sonhados e ansiados pelos nossos sábios. Torá, significando instrução, apontamento, lei, contém os relatos sobre a criação do mundo, da origem da humanidade, do pacto do Eterno com Abraão e seus filhos, e a libertação dos filhos de Israel do Egito e sua peregrinação de 40 anos até a Terra Prometida. Inclui também os mandamentos e leis que teriam sido dadas a Moshe para que entregasse e ensinasse ao povo de Israel. As 5 partes que constituem a Torá são nomeadas de acordo com a primeira palavra de seu texto, e são assim chamadas Sefer Bereshit, que é o livro de Gênesis, seguido de Shemot, Êxodo, e depois vem Vaikra, Levíticos, Bamidbar, Números e Devarim, Deuteronômio. Temos 2 cursos estudando cada Parashá. Curso Parashá. Abordamos a totalidade das características de toda a porção. Curso Parashá Yeshua Revelado, onde descobrimos mais do nosso Messias em cada porção, em cada Parashá da Torá. Estude nossos cursos em vídeo e baixe os e-books disponíveis de cada livro da Torá. Acesse a plataforma da Escola Hineni e saiba mais detalhes. Somos Escola Hineni, somos Beit Ahavá e seguimos ministrando a Torá. Seja um patrocinador voluntário dessa casa. Você pode agora mesmo abençoar todos os nossos trabalhos espirituais e assim cumprir o mandamento da palavra do Eterno, realizando o envio das suas primícias, dízimos e ofertas. Use as chaves Pix ou as contas que aparecem na tela e também os demais modos de envios eletrônicos. Agradecemos por cada semente enviada e prosseguimos orando por cada vida. Que a Shalom do Eterno seja sobre a vida de cada primicista, dizimista e ofertante. Ativação profética. Com Miqueias Castrese, Ministério Beit Ahavá e Escola Hineni, despertando a unidade de cada alma e desenvolvendo a consciência espiritual através da frequência do amor genuíno do Eterno. Se conecte agora mesmo em mais uma palavra de poder de ativação profética.
Acho que agora o microfone vai voltar. Vamos ver se vai voltar o microfone agora. Deixa eu verificar aqui. Ah, testando o som. Ok, acho que agora sim. Nós vamos nos alinhando, nós vamos nos conectando, nós vamos abrindo as nossas mentes para acessar a luz divina, a manifestação da graça, a manifestação da revelação do Hakadosh Baruch Hu, o Deus eterno, aquele que é e é por nós, aquele que é por você, que é por mim e que constrói junto conosco uma realidade de luz, uma realidade, uma realidade real dentro da nossa história. E eu quero, para que nós entremos nesse assunto, Deus é luz e não é trevas, e nele não há religião, eu quero ler com você Mateus, Matitiarro, capítulo 4, consegue abrir aí? Mateus, Matitiarro, capítulo 4, verso de número 11 em diante. Vamos ler Mateus 4:11 em diante. Olha só o que diz a palavra do Eterno aqui. Vamos lá? Então o adversário o deixou e os anjos vieram e o serviram. Quando Yeshua ouviu que Ohanan tinha sido preso, voltou para Galil. Ele deixou Natzeret e foi morar em Cafarnaum, uma cidade à beira do lago, na região fronteiriça entre Zebulon e Naftali. E aconteceu para cumprir o que disse Yeshayahu, o profeta. O que Isaías, o profeta, havia dito? E Yeshua estava cumprindo essa palavra. O profeta disse: terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do lago, além do Iarden, Galil dos Goim, o povo que vivia nas trevas, olha isso, viu uma grande luz. Sobre os que viviam naquela região, na sombra da morte, raiou a luz. E aí você vê que Deus, como está na tela aqui, Deus não é luz, Deus é luz e nele não há trevas e não há religião. Uma das coisas que nós estamos sendo tocados, estamos sendo transformados, é que nós não somos mais dominados pelo espírito da religião. Nós não somos mais dominados pelo espírito das trevas. Nós não somos mais dominados por aquele e por aquilo que nos por aquilo que nos aprisionava, por aquilo que nos dominava religiosamente. Quando nós observamos isso, e eu já quero começar com uma palavra: Deus não está na religião. Olha isso, querido. Deus não está, vou repetir, Deus não está na religião. Quando você compreender isso, se você já compreendeu isso, Baruch Hashem, quando você compreender isso, que Deus não está em nenhuma religião, você não mais viverá com a mente facciosa, você não mais viverá com a mente dividida, você não mais viverá com a mente bipartida, você terá uma mente única, a mente da unidade, do corpo do Hamashiach, a mente que estabelece em você, em mim, em nós, o reino de Deus, o reino da presença do Hakadosh Baruch Hu, o reino daquele, o Eterno, que nos estabelece e nos une mais do que nos divide. E Yeshua Hamashiach, o Filho de Deus, aquele que foi instituído como Filho de Deus, ele foi levantado, estabelecido, ele foi colocado na terra para fazer essa unidade,
para gerar em nós a unidade do corpo, para gerar em nós a ambiência de que somos todos partes pequenas, frações de um corpo maior. Sim, queridos, eu e você somos frações de um grande corpo dimensional, de um grande corpo espiritual. Então, quando nós olhamos isso, nós não vamos ver o meu irmão, nós não vamos ver o nosso irmão, nós não vamos ver a outra pessoa como uma parte escusa, uma parte à mercê da realidade. Não. Mas nós vamos trabalhar e vamos visualizar essa pessoa como aquele que tem um chamado para ser luminoso, para ser luz, para ser filho da luz, para ser aquele que está conectado com a unidade. A unidade de um corpo, ela é essencial para traduzir em nós a grandeza luminosa do Deus vivo. A grandeza luminosa do que nós fomos chamados para ser. A grandeza luminosa do que nós fomos instituídos para ser. Os homens fazem de tudo, a religião faz de tudo, o sistema faz de tudo para que você se perpetue debaixo de domínio da Matrix, de domínio de um sistema único da Matrix, de um sistema que não te faz ser um com o todo, mas te faz ser separado do todo. A Matrix, o sistema, a mente religiosa, a mente sistêmica, a mente que divide pessoas, divide famílias, divide ministérios, divide cidades, divide países. Essa mente faz com que nós sejamos pessoas distantes e não sejamos pessoas que fazem a unicidade ser o foco. Nós, quando entendemos que somos um no corpo do Mashiach, nós observamos e atentamos para a realidade do que o céu está trabalhando em cada ser, do que o céu está trabalhando em cada alma, de que forma o céu está ativando as pessoas. Nós fomos chamados para ser ativadores da unidade. Nós somos chamados para ser aqueles que, como Arão, para ser aqueles que unem, aglutem, para ser aqueles que são filtros da maldade sobre a vida de pessoas, filtros da maldade sobre a vida de cidades, de nações. Os anjos, eles estão trabalhando, os malahins estão trabalhando para que as pessoas sejam despertas. As pessoas estão sendo despertas da religião, observe isso. As pessoas estão sendo despertas do sistema religioso para entrar dentro de um sistema, não seria legal essa palavra, para entrar dentro de um despertar da consciência espiritual. Quando nós somos despertos para isso, quando nós somos despertos para um modus operandi da forma da luz ser revelada, e quando eu falo luz, eu estou falando da sabedoria, eu estou falando de Yeshua, estou falando da presença de Deus, a presença do Eterno, traduzida de uma forma simplória para que nós possamos entender. Porque o Eterno é, e por ele ser, nós não podemos ter uma mente uma mente egóica, uma mente que limita tudo ao nosso ego, ao ego de ter as coisas, ao ego de conseguir, de ter domínio das coisas para usos e frutos egóicos. Mas quando nós soltamos, liberamos, quando nós abrimos mão do nosso ego, o ego é a vontade de receber sem doar. Quando nós abrimos mão disso, nós vamos nos unir ao todo. Nós vamos estar aptos
para entender, compreender e acessar a luz extraordinária do Mashiach. Durante muito tempo, desde que o mundo é mundo, o Eterno quis se revelar pela luz. O Eterno quis se revelar aos homens. Se nós vamos para Adão e Rava, você vê que o Eterno se revelava no jardim todo dia. Se revelava na viração do dia, ali no jardim do Éden, uma consciência. Então essa consciência espiritual, ela é reservada para a revelação do Mashiach. Ela é reservada para que hoje, Mashiach e Yeshua possa ser conhecido por mim e por você. Conhecido, experimentado, vivenciado, longe do espírito da religião. Por isso, Deus não é religião. Deus está acima das religiões. Então, não é só os evangélicos que conhecem Deus. Não é só os espíritas que conhecem Deus. Não é só os católicos que conhecem Deus. Não é só os budistas que conhecem Deus. Mas conhecem Deus. Buscam a Deus. Estão disponíveis para experimentar Deus. Todos aqueles que estiverem dispostos a ter as suas consciências despertas. Que consciência é essa? A consciência do ser de luz, a consciência da eternidade, a consciência de ser um no Mashiach, de ser um comigo e eu ser um com você. Quando você decidir ser um comigo e eu decidir ser um com você, nós entraremos na quinta dimensão. Nós entraremos na dimensão que a Terra está vibrando, que a Terra está caminhando, e aí nós entraremos no reino milenar, no reino do nosso Messias. Novos céus e nova terra. Essa mesma consciência de Adão, que Adão tinha acesso ao Eterno, passados toda a queda, passados toda a construção dessa queda, você vê que Noah também mostra essa consciência às pessoas. A arca era um nível de consciência do Éden. A arca é a tipificação do Mashiach salvando a humanidade. E a humanidade novamente recusa essa luz. Novamente, o grau de conhecimento, o grau de elevação, o grau de salvação é recusado pela maioria da humanidade. A humanidade continua sendo escura, a humanidade continua sendo maligna, a humanidade continua decidindo ser negativa e não positiva. Ali, mais uma vez, aquela dimensão arca salva poucas pessoas. Mas, da mesma forma, Yeshua, desde os primórdios, em todos os seus modos, em todas as suas frações, Yeshua está sendo revelado. Na arca, ele foi revelado. No tempo de Noah, aquelas pessoas curtiam as suas vidas, estabeleciam e viviam suas vidas como queriam, e recusaram esta luz, recusaram esta habilidade profética no mundo. Mas não foi diferente depois, no tempo de Moisés, no tempo de Moshe. O povo é levado a cativeiro e nasce um libertador, nasce um Yeshua, nasce um novo Mashiach, Moisés, o libertador. E aquele povo é liberto do Egito, são colocados diante de uma realidade onde o ego está sendo dissipado, e aí eles são colocados acampados, são chamados para serem acampados ao pé do monte. E ali também muitas pessoas recusam este grau de revelação. Muitos dizem: não, Moisés, nós não podemos ouvir, nós não conseguimos ouvir, ouça você e fale a nós, e nós obedeceremos e faremos.
Isso significa que também aquele povo recusou. Aquele povo também recusou a luz, recusou Deus, recusou a luz e escolheu as trevas. Escolheu as trevas mentais, as trevas de consciência. Escolheu não estar completos na luz, não estarem dispostos a viver aquele grau de elevação. Mais uma vez, aquele povo recusa. Mais uma vez, aquele povo agora vive debaixo de regras, doutrinas estabelecidas que o próprio Deus o faz para que possam se conectar, para que possam estar na luz novamente. Então, é construído o Mishkan, um arquétipo do nosso corpo, um arquétipo do nosso espírito, um arquétipo da nossa mente, um arquétipo do nosso corpo físico, um arquétipo da nossa realidade para se conectar à luz. E hoje, a chamada religião destoou de tudo e de todos, destoou da realidade, e agora os dogmas e as doutrinas humanas criam opostos, criam o mal e o bom, o mal e o bem, criam a maldade e a bondade, quando todos nós fomos chamados para sermos estabelecidos na bondade, sermos estabelecidos na luz, sermos estabelecidos na liberação do espírito da Ruach HaKodesh, o espírito do Hah Elohim, o espírito do Deus eterno. Mas, assim como Adão e Eva recusaram, assim como o povo no tempo de Noa recusou a luz também, assim como no tempo de Moshe, de Moisés, o povo recusou a luz do Monte Sinai, da mesma forma, quando agora o Eterno envia Mashiach Yeshua, encarnado em um tempo, em um corpo, este tempo que este corpo veio trazer também é abdicado, também é negado, renegado, também é deixado para lá. O povo renega Mashiach, o povo escolhe Barrabás, o povo escolhe aquilo que não era e deixa de lado aquele que era. Por quê? E por que nós ainda estamos vivendo isso? Por que eu e você ainda vemos pessoas que renegam Yeshua, que renegam a presença? Isso está ligado, queridos, ao nível de maturidade que a Terra tem, ao nível de maturidade que as pessoas estão tendo, ao nível de maturidade que elas deixam de ter, ao nível... Só um minuto. Ao nível de maturidade, ou a ausência da maturidade, como você quiser chamar assim, que as pessoas deixam de ter. As pessoas não observam que o povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e sobre aquela e sobre os que viviam naquela região, na sombra da morte, raiou a luz. E Yeshua está raiando constantemente, desde que o mundo é mundo e desde que ele inaugurou um tempo de renovo, de restauração, ele está raiando a luz dele. E a nossa luz, aliás, a luz dele, potencializa o que somos. A luz do Eterno vai potencializar o que somos. Observe isso. Se nós somos imaturos ainda, se não estamos despertos a uma nova realidade consciencial, não estamos despertos a uma nova realidade apostólica, profética, de restauração, nós vamos continuar a transitar no modus operandi de religião e não no modus operandi da luz divina. A luz divina é totalmente mais ampla do que o modo religião, do que o modo de que tudo é pecado, de que você vai ser punido por certas coisas. Observe uma coisa que eu quero dizer aqui.
nós devemos estar prontos. Nós devemos estar prontos para que a luz possa nos despertar. Nós devemos estar, observe isso que eu estou falando para você. Nós devemos estar aptos. Nós devemos desejar que a luz divina nos desperte. Nós devemos estar prontos para esse despertar da consciência. Nós devemos estar disponíveis para que o Espírito do Eterno nos mova, para que o Espírito do Eterno abra os níveis de consciência que nós carregamos, para que o Espírito do Eterno possa nos conectar à luz do propósito. Quando nós, como almas, viemos a ser encarnados aqui neste mundo, a sua alma, ela teve um contrato assinado, ela teve uma orientação, vamos chamar assim, orientação espiritual do que você seria. A sua alma recebeu um comando, o teu espírito, a tua alma espiritual, entendendo que nós acreditamos nos 5 níveis de alma, a sua alma recebeu uma missão para a Terra. A sua alma recebeu um comando, a sua alma recebeu uma ordem. Só que quando nós encarnamos, nós esquecemos desse comando, porque nós encarnamos neste mundo físico, neste mundo dual, neste mundo de fisicalidade, e nós trabalhamos a nossa elevação, o nosso tikkun, a nossa reparação, por causa desta quebra da luz em frações de almas de um corpo todo, nós recebemos um comando. Então, uns vão ser artistas, outros vão ser mestres, outros vão ser pastores, outros vão ser desenvolver tecnologia, outros vão ser construtores, outros vão ser ativadores, outros vão ser aqueles que ligam o mundo espiritual, e assim a nossa alma é construída aqui. Então, quando nós temos um comando factual, divino, espiritual da nossa alma, nós precisamos reencontrar o acesso a este lugar. E como é que nós encontramos o acesso a esse lugar? Nós encontramos o acesso a este lugar quando estamos conectados em corpo, alma e espírito. E em todos os níveis da nossa alma, a árvore da vida. Por isso, os códigos espirituais e não religiosos, eles servem e estabelecem todo ser, e não crentes, e não espíritas, e não kardecistas, e não budistas, e não aqueles que são praticantes de outras religiões. Os códigos espirituais estão para conectar todo o homem, todo o ser, à luz do seu propósito. E neste caminho e essa luz, né, que é revelada, ela vai potencializar o que nós somos. E aí entra a ação da Ruach HaKodesh, entra a ação do Ruach HaElohim, o Eterno, conectando eu e você a esta luz de propósito, a esta luz estabelecida, para a construção deste despertar da consciência. Esse despertar a chegarmos à estatura do varão perfeito. E o que é a estatura do varão perfeito? A árvore da vida construída em nós. A plataforma de todas as sefirotes sendo estabelecidas em nós. escolinene.com.br, você vê lá o curso Árvore da Vida. Observe uma coisa. Nós não fomos chamados para ter. Nós fomos desenhados para ser um com o Eterno. Ser um com Ele. Ser um estabelecidos e estabelecendo outros. Ser um para desenharmos
todo esse propósito, toda esta luz estabelecida, tudo aquilo que foi já desenhado, aquilo que foi acordado, aquilo que foi definido, aquilo que foi pensado e aquilo que eu como alma, você como alma, desceu para vivermos aqui, neste mundo. Quando fazemos isso em nós, quando eu faço isso, quando eu reparo a minha vida, quando você repara a sua vida, quando o outro repara a vida dele, e quando todos nós vamos e estamos olhando a luz, nós estamos reparando o mundo todo. Nós estamos preparando a terra para novos céus e nova terra. Esta luz que nos traz liberdade, essa luz que revela quem você é, quem eu sou, essa luz que revela quem somos no Mashiach, é uma luz que nós devemos escolher todos os dias. Quando nós escolhemos essa luz todos os dias, nós deixamos a terra mais leve, nós tiramos o peso da terra, nós tiramos o peso obscuro da maldade, o peso obscuro das trevas, e nós observamos homens de luz, nós observamos homens restaurados, nós observamos homens reestruturados, nós observamos homens, seres espirituais reestruturados, reorganizados, reestabelecidos, para que aí nós possamos escolher diariamente a porção que nos cabe. O Eterno diz que nós somos sal e luz. Nós somos luz para iluminar e somos sal para dar sabor, para preservação. Vou falar sobre o sal nas próximas ministrações. Nós somos chamados para gerar aquilo que é novo. Nós somos chamados para gerar aquilo que é novidade de vida consciencial. Nós somos chamados para gerar um ambiente da presença, um ambiente da manifestação da presença de Adonai, um ambiente que nos estabelece, nos reorganiza, não em dogmas humanos, não em religiões, sejam elas as mais diversas, mas nós fomos chamados para sermos sal e luz. A Ruach HaKodesh, o Espírito do Eterno, ele não está na terra para fazer outra coisa, senão chamar você para ser sal e luz. Senão chamar você para lembrar da fração que você recebeu do Abba. O Pai está chamando eu e você para voltarmos a essa presença. O Pai está chamando eu e você para observarmos qual é a fração espiritual que carregamos. Qual é o poder da luz em nós? Qual é a manifestação da luz em nós? Qual é a manifestação que você carrega no Pai? Qual é a manifestação que eu carrego no Pai, para que nós sejamos luz e venhamos trazer luz sobre a terra, venhamos trazer luz sobre as gerações, venhamos trazer a manifestação poderosa da luz do Eterno. É esta a função da Ruach HaKodesh, esta é a função do Espírito do Eterno, esta é a função para que eu e você sejamos levantados, reestruturados, reorganizados nessa luz, para que nós não venhamos a recusar o tempo do despertamento consciencial. Este é um tempo onde a Terra está recebendo anjos, está recebendo ações angélicas para restaurar as mentes conscientes, para restaurar e despertar a consciência, despertar o nível de relacionamento que você tem com o Pai. E não para que você seja dominado pela Matrix, não para que você seja dominado pelo espírito de uma consciência caída, para que você não seja dominado pelo espírito babilônico, pelo espírito que causa divisão, mas que você seja que você vibre, que você ande na frequência da luz. E a frequência da luz é que todos nós somos um no Messias. Todos nós somos um no Mashiach. Todos nós somos um corpo só, para restabelecimento
da glória, reestabelecimento da presença, reestabelecimento da manifestação do eterno. E aí possamos viver em unidade, aí possamos viver com aqueles que ativam, os apóstolos, os ativadores de corpos de luz, os profetas, aqueles que trazem o conceito do céu para a terra, aqueles que trazem a manifestação da voz de Hashem, os evangelistas, aqueles que vão despertar luz aos demais, os pastores, aqueles que vão passar óleo, aqueles que vão discipular, aqueles que vão orientar, aqueles que vão permitir que as águas curem, e os mestres, aqueles que vão trazer luz consciencial, não luz religiosa, não luz dogmática, mas luz consciencial para cada ser aqui nessa terra. Esta é a função da unidade. Esta é a função que eu e você precisamos viver. Esta é a função que nos faz sermos um. Esta é a função que nos faz ser Beit Ahavá, uma casa de amor. Esta é a função que nos faz viver, estabelecer, ativar luz, despertar consciências, destravar pessoas, ativar pessoas, impartir sobre pessoas, colocar pessoas em outros níveis espirituais, colocar pessoas em outras potências reveladas das suas frequências. Há uma potência, há uma frequência em você, e eu quero ativar essa potência, essa frequência em você, uma frequência de amor, uma frequência de ahavá, uma frequência de fé, uma frequência de confiança, uma frequência que estabelece luz por onde quer que nós vamos. Há uma frequência de luz que sai da gente. Há uma frequência que nós vibramos. E as trevas, os espíritos trevosos, os espíritos malignos, a Yetzer Hará, a malignidade, o peso maligno na terra, conhece essa luz. A luz que havia sobre Moshe era conhecida e foi odiada, porque ele libertaria um povo. A luz que havia sobre Mashiach e Yeshua também era conhecida. Os astros revelaram o poder da luz. Os astros levaram os pastores até a luz. Olha só. É assim que o campo de luz em nós brilha na terra. É dessa forma que o campo de luz, a força magnética do coração, a força elétrica da nossa mente, faz com que o óleo venha. Quando você é desperto consciencialmente, quando a sua consciência está em caminho de despertamento, talvez você se sinta vazio, sozinho, talvez você se sinta desalocado, mas é por isso que você precisa estar com quem já foi desperto consciencialmente. E nós aqui fomos já despertos consciencialmente, para que possamos despertar outras pessoas, para que elas possam viver na luz e não nas trevas, para que elas possam viver no relacionamento, para que elas possam viver na unidade e não na religião, e não nos aprisionamentos. Quando esta luz for revelada em você, no primeiro momento, você vai parecer que você está suspenso, parece que você está fora de eixo, mas esse é o caminho. Este é o caminho para um novo nível de despertamento espiritual. Escuta o que eu vou dizer aqui aos irmãos. Os anjos estão ativando pessoas dentro das igrejas. Os anjos estão desconstruindo a mente religiosa de muitos irmãos das igrejas. E eu não estou falando da igreja A, B ou C, eu não estou criticando ninguém. Eu não estou criticando nenhuma denominação, nenhuma igreja, nenhuma religião. Os anjos que trabalham para desobstruir as cargas pesadas, as cargas negativas, esses anjos estão trabalhando para trazer consciência às vidas, consciência às pessoas. Consciência desperta, consciência despertada, níveis de consciência
aonde a luz de Mashiach, como quando ele chegou na terra de Zebulon e Naftali, aonde havia grandes trevas, agora aquela luz começava a brilhar. E nós estamos brilhando para que outros sejam despertos. Nós estamos brilhando para que outros sejam desconectados das trevas e conectados à luz, conectados ao ambiente de revelação, conectados ao ambiente de expansão, conectados ao ambiente de luz e não de trevas, não de separação, não de facção. Nós estamos dispostos a caminhar novamente com aqueles que foram despertos para a luz, que foram despertos pela luz. A luz é algo poderoso. E quando eu falo luz, eu estou falando de Hokmah, sabedoria. Eu estou falando de Binah, conhecimento. Eu estou falando de águas. Eu estou falando da eletricidade divina que foi revelada no Monte Sinai. Eu estou falando daqueles que conectaram a essência de Mashiach e Yeshua. Não numa religião, não pelo viés religioso. Quando você está na luz, você não come mais qualquer coisa. Você não senta à mesa de qualquer um. Você não anda com qualquer um. Mas quando você está na luz, você anda com aqueles que têm expansão de luz, em amor, em confiança, em fé. Quando você está desperto, você não come mais coisas que apagam a luz, que escurecem e que deixam você trevoso. Os espíritos das trevas precisam ser deixados de lado. E como é que você faz isso? Quando você tiver um nível de consciência de que a religião não mais te domina, será libertador. E não ser dominado pela religião não significa que você vai estar fora da igreja. Significa que você se tornará, primeiramente, sumariamente, você se tornará esta igreja. E se você se tornou esta igreja, você se tornou noiva, você se tornou adornada, você se tornou aquela que ama, aquela que ativa, aquela que une, aquela que aglutina, aquela que condensa almas espirituais e não os opostos. Se você é noiva, se você se tornou a noiva do Messias, a noiva adornada, você está cheia de luz. Você está conectada à árvore da vida. Você está conectado às dimensões altas. Então aquilo não se torna mais religião para você, mas aquilo se torna princípio. Quando você é conectado pela luz, os princípios é quem regem você. E quando eu digo princípio, eu não estou falando desses princípios dogmáticos que a religião embutiu em muitas pessoas. Observe isso, amado. Para você que está sendo chamado para um despertamento espiritual, você tem que passar tempo na presença divina, tempo na adoração, tempo na instrução da palavra, tempo na presença do Hakadosh Baruch Hu com seus irmãos, aqueles que amam, aqueles que manifestam amor, aqueles que são amorosos, aqueles que são pacienciosos, aqueles que são longânimos, aqueles que são misericordiosos. Esta presença vai manifestar a presença do Éden, a presença do jardim, a frequência do jardim. E quando essa frequência do jardim emana, tudo é transformado, tudo é construído, tudo retorna à consciência maior. E a consciência maior é a consciência do Pai. A consciência maior é aquela que nos estabelece, aquela que nos desenha, aquela que nos leva de volta ao nível do nosso desenho original, que nos faz sentar à mesa do contrato da nossa alma, nos leva a relembrar, a ter memórias do que a nossa alma acordou com o Pai através dos anjos, quando nós viemos ser encarnados neste Olã, neste mundo físico, neste mundo dual. E aí, quando isso ocorre, nós vamos lembrar e vamos nos conectar ao propósito maior do porquê estamos aqui.
de como estamos aqui, para que estamos aqui. Que o Eterno traga você à memória isso. Que você traga à sua memória, que você relembre o contrato que a sua alma fez quando desceu para este mundo. Não os contratos religiosos, não os contratos dogmáticos, mas o contrato da sua alma para este mundo, para reparar este mundo, para juntos, como frações, nós novamente nos tornarmos um em luz. Feche os teus olhos agora e ouça este fundo musical em 1 minuto, para que você possa se conectar a esta dimensão. Que o Pai abra essa dimensão agora sobre você. Feche os teus olhos. Eremalatoria soria calatoria soria lebra baca lebra baca Ativação profética. Com Miqueias Castrese, Ministério Beit Ahavá e Escola Hineni, despertando a unidade de cada alma e desenvolvendo a consciência espiritual através da frequência do amor genuíno do Eterno. Aleluia, queridos. É isso aí. Aleluia. É isso aí, queridos. Nós estamos neste momento focando na nossa vida espiritual, na nossa construção. Está aí na tela como você pode objetivamente nos ajudar financeiramente, com seus dízimos, com as suas ofertas, que haja uma presença do Hakadosh Baruch Hu sobre você, que assim entende e assim se conecta conosco também. Muito obrigado a vocês, ofertantes, dizimistas, que nos mantêm para
potencializar a nossa vida aqui ministrando e continuando a ministrar conhecimento, unção, ativação, que isso possa retornar para você com a honra e o mérito que você assim faz. O Ministério Beit Havá e a Escola Hineni não são para outras coisas senão para construir um povo esperto, ativo e com um nível de consciência transformador e transformante. Eu vou colocar aqui mais um pouco dessas ministrações aqui em áudio e vídeo para que você possa se conectar no teu espírito. E nós voltamos amanhã, tá? Nós voltamos amanhã com outro vídeo, fica atento. Nós voltamos falando ainda mais sobre consciência espiritual. Que o teu espírito seja ativado. Vou colocar mais aqui um vídeo sobre a conexão no teu espírito e que você possa estar aí abundante nessa vida, nessa labuta de nos conectarmos a novos níveis de consciência espiritual. Vai deixando teu comentário, curta e compartilha o vídeo. E eu estou lendo aqui, vou ler seus comentários agora. Shalom e até amanhã. Seja um patrocinador voluntário dessa casa. Você pode agora mesmo abençoar todos os nossos trabalhos espirituais e assim cumprir o mandamento da palavra do Eterno, realizando o envio das suas primícias, dízimos e ofertas. Use as chaves Pix ou as contas que aparecem na tela e também os demais modos de envios eletrônicos. Agradecemos por cada semente enviada e prosseguimos orando por cada vida. Que a Shalom do Eterno seja sobre a vida de cada primicista, dizimista e ofertante. Shalom, Shalom, a você que está assistindo esse vídeo. Seja bem-vindo ao Ministério Beit Havá e Escola Hineni. Aqui você tem acesso a todas as mensagens de ativação profética com Miqueias Castrese. O apóstolo e profeta segue ministrando a presença do Eterno, através do ensino da Torá e dos profetas. Te convido a se inscrever no canal, selecionar o sino de notificações e também se tornar um membro do canal. Você terá acessos a conteúdos exclusivos que te elevará espiritualmente. Curta e compartilhe agora mesmo nosso canal e faça o reino do Eterno conhecido.